Olá, um bom domingo a todos e a todas vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e o Espírito Santo Consolador esteja contigo, comigo, em mais este nosso culto. Que nós possamos ter certeza de que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, está conosco em todo momento. E que assim como a palavra diz que o Espírito Santo Consolador possa nos trazer consolo neste dia de hoje. Mês de novembro é um mês que é marcado pelo mês de finados, onde nós começamos o mês lembrando de pessoas queridas que nos deixaram. E eu quero trazer como saudação uma palavra do próprio Jesus, mediante este mês de tanta dor, de tanto sofrimento. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4 diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que assim como esta palavra nos lembra, bem-aventurados somos quando nós conseguimos chorar, quando nós conseguimos colocar para fora toda aquela nossa dor, toda aquela nossa angústia, porque o nosso Deus é aquele que nos consola, que enxuga nossas lágrimas. E nessa certeza nós queremos também realizar este culto, na certeza de que o nosso Deus tem uma palavra de consolo e de esperança, para mim e para você, que já enfrentamos este momento tão difícil, que é de nos despedir de alguém de quem nós amávamos e ainda amamos muito. Que Deus possa trazer para você e para mim uma palavra bem especial neste dia de hoje. Assim também nós queremos cantar este hino e que você possa também declarar através deste hino a sua fé, a sua confiança nesse nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ano de 2020 e 2021 foram anos e estão sendo anos difíceis. Diferentes, poderíamos dizer. Momentos onde nós tivemos que nos afastar de relacionamentos, momentos dos quais nós precisamos enfrentar algo que marcou com toda certeza a vida de muitas pessoas, que foi o fato de precisar se despedir de alguém de quem você muito amava. Só que essa despedida foi diferente. Essa despedida ela trouxe uma dor ainda maior. Talvez você não passou por isso, talvez você não sabe a dor que é. Quando você sabe, então recebe a notícia de que o seu ente querido, aquela pessoa que você gostava muito, foi hospitalizado. E o motivo da sua ida ao hospital, a sua internação foi Covid. E dali você começou aquela luta, aquelas lágrimas, aquela angústia. O seu amigo, a sua amiga, o seu pai, a sua mãe está doente, está internado. E a sua esperança ficou então nos braços daquele que pode te trazer a cura. Mas muitas vezes nós não recebemos essa cura. E então nós recebemos o diagnóstico da morte. A morte por Covid. Se você não passou isso na sua família, você não consegue imaginar a dor que é se despedir de quem você amava de tal maneira. Dessa maneira, quando você não pode se despedir, nem ver mais uma vez o rosto daquela pessoa, que simplesmente essa pessoa entrou no hospital e dali você não a viu mais. E agora você precisa se conformar, você precisa se consolar. E a partir deste momento você terá apenas o cemitério como a sua última lembrança, como o lugar do qual você então disse adeus. Porque você não esteve presencialmente ao lado da pessoa, quando você sabe que ela gostaria que você estivesse lá. Quando você gostaria de ter estado lá ao lado daquela pessoa, para dizer as suas últimas palavras. Bom descanso, fica com Deus, vá em paz. Mas você não conseguiu estar lá. Você precisou ficar isolado dessa pessoa. E então no dia mais dolorido da sua vida, que é o dia da morte, você precisa se despedir desta maneira. Talvez a gente fique pensando aonde estava Deus. Se Deus estivesse lá, isso não teria acontecido. A tua dor, eu quero dizer para você neste dia de hoje, Deus também conhece.
Jesus conhece bem de perto a dor que é receber a notícia de alguém muito querido que está doente. E poucos dias depois, a notícia que segue é a morte dessa pessoa. Jesus Cristo, em sua palavra, no Evangelho de João, no capítulo 11, nós encontramos Jesus diante de uma notícia. Jesus é surpreendido com uma palavra que diz assim: Lázaro, o seu amigo, está doente. Evangelho de João, capítulo 11 em diante, conta toda a história. Jesus tinha uma família em quem ele amava muito. Diz a palavra que Jesus amava muito Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. E certo dia Jesus recebe a notícia de que Lázaro, o seu amigo, estava doente. Então você consegue imaginar como foi Jesus receber essa notícia? Quando nós recebemos uma notícia de que alguém que nós amamos muito está doente, o nosso coração se angustia. O nosso coração busca forças, o nosso coração busca esperanças. Passaram-se 2 dias, Jesus recebe outra notícia. Na verdade, Jesus não recebe a notícia. Jesus diz aos seus discípulos, no versículo 11, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram os discípulos para Jesus. Mas Jesus disse, Lázaro morreu. Quando Jesus chegou então à casa, ao local, na cidade então onde Lázaro morava, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Afinal de contas, a cidade de Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham ido visitar então Marta e Maria para consolá-la, por causa da morte do seu irmão. Jesus foi ao encontro do luto daquela família, mas Jesus também estava enlutado, porque a palavra diz que Jesus amava Lázaro. Então, com toda certeza, o luto de Marta e o luto de Maria também era o luto de Jesus. Mas quando a Marta, então, ela soube que Jesus estava chegando, ela foi encontrar-se com ele. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, diz a palavra. Mas ela continua, mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus para Marta. Marta responde então para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Jesus disse para Marta. Marta disse, sim, Senhor, eu acredito. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi então e chamou a sua irmã Maria. Ele disse em particular, o Mestre chegou e está chamando por você. Quando Maria ouviu isso, então ela levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar aonde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa de Maria, ao verem ela se levantando, pessoas que estavam ali consolando, viram que ela se levantou e eles foram atrás dela porque acharam que ela ia ao túmulo chorar. Então elas foram atrás. Maria então chegou ao lugar onde Jesus estava. E logo que ela viu Jesus, ela se jogou aos pés de Jesus e disse, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Queridos, percebam que a pergunta, a afirmação, na verdade, tanto de Marta como a de Maria foram iguais. Maria então chega e diz a mesma coisa, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui. Sabem, queridos, o que Marta e Maria nos ensinam nesta lição simples é que tem coisa que nós guardamos em nosso coração. Essa pergunta, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui. Quantas e quantas vezes nós trancamos esta frase em nossa garganta? Nós não falamos para Jesus,
Nós não colocamos para Jesus essa dor que é. Essa dor do qual muitas vezes a gente diz: Senhor, se o Senhor existe mesmo, por que isso foi acontecer? E elas falam isso, mas para quem elas falam? Para o Mestre. Eu e você somos desafiados a falar para Deus aquilo que dói em nosso coração. Só que Marta e Maria só tinham essa liberdade para falar para Jesus porque elas tinham intimidade com o Mestre. Se você é uma pessoa que não consegue falar isso para Jesus, talvez está no momento de você buscar uma intimidade com o Mestre, que você possa colocar diante dele aquilo que dói em você, aquilo que está engasgado. Mas a palavra continua então dizendo, Jesus pergunta para elas: aonde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, disse elas. Quando Jesus se aproxima, Jesus chora diante da dor de Marta, da dor de Maria. Jesus chora porque ele também estava vivendo luto. Jesus chora porque Jesus não estava lá ao lado de Lázaro. Ele amava Lázaro, mas ele não conseguiu estar lá no momento da sua enfermidade. A mesma dor que talvez você sentiu por não poder estar lá, segurar na mão, Jesus também sentiu, e por isso Jesus chora. Jesus se comove com a tua dor e com a minha dor. Ele se comove com a dor de Marta e com a dor de Maria, e ele quer ir até o túmulo. E ele vai até o túmulo. E quando ele chega ali no túmulo, ele faz algo. Ele faz algo que muda toda a nossa compreensão de fé. Jesus, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele diz uma frase: tirem a pedra. Mas Marta, a irmã do morto, disse-se o Senhor, ele está cheirando mal, pois já fazem 4 dias que ele foi sepultado. E Jesus, ele responde: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E então Lázaro saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Marta e Maria viram o que Jesus tinha feito e então creram nele. Sabem, queridos, Jesus ele tem 3 lições a nos dar nessa história, que ele quer deixar para mim e para você. A primeira lição é: você crê mesmo que Jesus é capaz de ressuscitar? Talvez a gente vai dizer como Marta disse: Senhor, eu sei. Mas Jesus ele faz uma pergunta, não é apenas saber, eu sou cristão, você é cristão, nós cremos de fato que Jesus vai voltar para ressuscitar os vivos e os mortos? Você crê nisso? Porque Jesus deixa claro para Marta quando ela diz: eu sei que o Senhor vai. E Jesus diz: mas você tem certeza? Porque se você não tem certeza, você não crê nisso, a sua fé vai ficar naquele túmulo. A sua fé vai acabar neste mundo. Mas se você crer em Jesus e viver com Jesus, você terá vida eterna. Ou seja, se você tem esperança de um dia se encontrar com aquele querido, com aquela querida que já se foi, se ele morreu crendo em Jesus, você precisa crer para se encontrar. Porque Jesus deixa claro: quem vive e crer em mim não morrerá, mas tem a vida eterna. Outra lição que Jesus nos diz é sobre o tirar a pedra. Me chama a atenção que Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade para ele tirar aquela pedra.
mas ele manda com que alguém tire aquela pedra. Tirem vocês essa pedra. Isso me faz lembrar que muitas vezes a gente acha que Deus não tem poder. Ou talvez a gente até pensa, existe algo que nos separa de Deus. E existe mesmo. Aquela pedra, aquele sepulcro, separava então a vida da morte. Do lado de fora estava a vida, dentro daquele sepulcro estava a morte. E existe algo que nos separa. E a palavra de Deus em Gênesis já nos deixa claro. Quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação. E a partir dali existe uma morte. E esta morte sim nos separa de Deus. Diz a palavra em Isaías 29, 1 e 2, vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam de Deus. Você está conseguindo entender o que esse versículo está dizendo? Existe algo que nos separa de crer em Deus. E isso se chama pecado. E este pecado, diz Jesus, que é a pedra que eu e você temos dentro do nosso coração. E que sim, nos separa. E que por causa dessa pedra a gente não consegue crer. E essa pedra, somente nós podemos tirar. Quando a gente disser para Deus, Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu confesso que sou falho e pecador. Tira, Senhor, de mim tudo isso que cheira mal dentro de mim. Mas é você que precisa fazer. Jesus, ele não vai invadir o coração de ninguém. Jesus não vai tirar a pedra se você não quiser tirar. Por isso, pense um pouquinho. O que tem te separado desta vida, do teu relacionamento com Deus? E a última lição que esse texto nos fala é que Jesus, ele chama Lázaro pelo nome. Jesus diz, Lázaro, venha para fora. Queridos, Jesus sabe o teu nome? Talvez você saiba o nome de Jesus, mas Jesus também disse que não é todo aquele que disser Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente aquele que me amar. Você crê em Jesus? Você confessa os seus pecados a Ele? Você tem certeza que Ele conhece o teu nome? Porque Jesus só conhece o nome daquele que é íntimo, daquele que tem um relacionamento, daquele que fala com Ele todos os dias em oração, daquele que ouve a sua voz quando medita na sua palavra. É assim que a gente se relaciona com Deus, é participando dos cultos, é se envolvendo nas atividades da igreja, é assim que nós vamos conhecendo Jesus e Jesus vai nos conhecendo. Porque um dia Jesus vai voltar, e Ele vai voltar chamando cada um de nós pelo nome. E aí fica uma pergunta, Jesus conhece o teu nome? Você crê em Jesus Cristo? Então precisa tirar essa pedra, porque depois dessa pedra existe uma gloriosa vida que Jesus tem preparado após a morte. A história de Lázaro mostra que sim, nós precisamos crer se nós queremos ver algo lindo que Deus tem para nós, porque sem crer, só saber, nós não vamos alcançar. Por isso, meu desejo a todos vocês, familiares enlutados, é que vocês creiam na ressurreição, é que vocês tirem todo o pecado que tem afastado vocês de Deus e que vocês busquem intimidade com esse Jesus, para que um dia Ele também te chame pelo nome e Ele possa dizer, venha, vamos comigo para o paraíso. Lá não tem mais dor, lá não tem mais sofrimento, lá não tem mais morte, porque tudo se passou. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Você crê nisso? Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.